Olá, pessoal do NefroPapers! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diálise na gestação. Pacientes com doença renal que engravidam são sempre casos difíceis. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar é que é necessário uma abordagem que ela seja multidisciplinar. É o nefrologista junto com o obstetra, junto com o pediatra, junto com acompanhamento de enfermagem e nutrição. Então, é uma paciente que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Em segundo lugar, eu queria falar que eu falei sobre diálise na gestação. Eu não falei hemodiálise, por quê? Porque eu posso utilizar as duas modalidades, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal. Ambas podem ser utilizadas na gestação e a gente vai ver as particularidades entre elas. Uma coisa que é uma unanimidade é que a gente precisa aumentar a dose da diálise na gestação. Tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, a gente precisa de uma dose mais intensificada. Por quê? Porque a gente precisa de níveis de ureia mais baixos e isso favorece o desenvolvimento fetal e o sucesso da gestação. Então, quando a gente fala de hemodiálise, o ideal é que a gente tenha pelo menos 20 horas de diálise por semana, mas estudos mais recentes vêm mostrando que quanto maior a dose de diálise, melhores os desfechos materno-fetais. Então, uma coisa que é unanimidade é a gente aumentar a dose de diálise na gestação. Isso vale tanto para hemodiálise quanto para diálise peritoneal. Qual que é a particularidade da minha diálise peritoneal? A gente pode se perguntar, com o crescimento do útero gravídico, será que eu ainda vou conseguir fazer as trocas da diálise? A resposta é sim. Algumas vezes a gente vai simplesmente precisar adequar para o que é necessário para paciente. A gente vai ter menos volume por cada troca e aí a gente vai precisar intensificar o número de trocas, mas essas pacientes elas devem ser seguidas com bastante frequência no ambulatório de diálise peritoneal, tá certo? Outra coisa que pode acontecer são aumento do risco de complicações associadas ao TENCOF e a gente evita implantar o TENCOF durante a gestação. Então, pacientes que necessitam de diálise no decorrer da gestação, algumas vezes a gente vai preferir a hemodiálise por conta disso, mas não é nenhuma obrigatoriedade. Quando a gente está falando de hemodiálise, a gente tem diversas particularidades. Então, a gente já falou que a gente vai precisar aumentar a dose de diálise e isso é através do tempo e da frequência da diálise. Se eu estou intensificando a minha dose, eu posso ter uma postura mais permissiva com algumas coisas. Em primeiro lugar, com a alimentação. Eu não posso deixar a minha paciente depletada, espoliar potássio, deixar ela com muita reposição de bicarbonato, fazendo alcalose. Então, muitas vezes eu vou precisar fazer algumas adequações da minha prescrição. Isso vai desde uma dieta um pouco mais liberal em relação à ingesta de alimentos com potássio e com fósforo e a gente vai adequar o nosso banho de diálise. Muitas vezes a gente vai dialisar com potássio, na verdade, na grande maioria das vezes, com cálcio uma normocalcêmica ou com um cálcio mais baixo na diálise e diminuir o bicarbonato da diálise. Então, a gente vai precisar ter esses cuidados com a prescrição. Além disso, a gente vai precisar ter cuidado com o peso seco e isso é um assunto delicado na gestação. Por quê? Porque se eu deixo a minha paciente com volume excessivo, ela tem hipertensão e piora de desfechos gestacionais. Se eu tenho hipotensão e depressão volêmica, eu posso reduzir o fluxo sanguíneo placentário e também ter complicações associadas. Então, eu preciso tentar adequar para manter a euvolemia.
Então, eu preciso observar em pacientes que tenham ou não função renal residual e lembrar que à medida que a gestação avança, eu preciso fazer o ajuste do peso seco. Em geral, isso vai acontecer a partir da 20ª semana de gestação, onde eu vou ter um incremento de 300 a 500 gramas por semana do meu peso seco para aquela paciente. Mas, de toda forma, isso vai precisar ser seguido. Além disso, eu vou ter que ter cuidados com os exames da diálise. Quando eu tô falando da parte de anemia, eu tenho o objetivo de uma hemoglobina acima de 10 com suplementação de ferro e eu preciso fazer isso muitas vezes por via endovenosa e muitas vezes eu vou precisar aumentar a dose da eritropoetina, muitas vezes dobrando a dose habitual da paciente. A eritropoetina pode ser utilizada na gestação, tanto quanto o ferro parenteral, então a gente tem que ter cuidado com esse ajuste. Em relação à doença mineral e óssea, a gente tem que tomar cuidado para não ter hipo nem hiperfosfatemia, nem hipo nem hipercalcemia, tentando ajustar a quantidade de cálcio no banho de diálise, muitas vezes com uma suplementação extra, se não houver uma ingesta adequada de cálcio na alimentação dessas pacientes. E eu preciso cuidar da hipovitaminose D, também sendo liberada a reposição de vitamina D na gestação. O próximo passo que a gente vai falar é sobre anticoagulação. Isso acontece basicamente na hemodiálise. A gente pode utilizar heparina, não tem problema a gente fazer o uso na gestação. Os cumarínicos, a varfarina, que não deve ser utilizada. Quais que são os cuidados que a gente deve ter? Algum tipo de sangramento e quando estiver chegando próximo à data do parto, a gente tem que ter cuidado com a administração de heparina por conta da cirurgia que pode vir por aí. Tá certo? Além disso, a gente tem que ter cuidado com algumas complicações. Em relação à hipertensão, a gente precisa tentar atingir o peso seco e muitas vezes tratar a hipertensão, evitando níveis pressóricos acima de 14/9. Lembrar que os inibidores da ECA e os BRA são contraindicados na gestação e não devem ser utilizados. Muitas vezes, se a gente sabe que a paciente tem planejamento de engravidar, a gente precisa fazer essa troca antes que ela engravide, ainda que isso seja difícil para pacientes em diálise por conta da fertilidade reduzida, tá certo? Continuando, a gente precisa ter atenção a sinais de pré-eclâmpsia. Pacientes com doença renal, elas têm um risco aumentado para pré-eclâmpsia e pode ser indicada a profilaxia com ácido com AAS, que deve ser iniciada até 12 a 16 semanas de gestação para a gente reduzir a ocorrência de pré-eclâmpsia. A gente também tem que ter cuidado com a hipotensão para não prejudicar o fluxo placentário e também no pós-parto com secar demais a paciente, porque isso pode prejudicar a amamentação e a formação do leite. Então, acho que esses eram os principais pontos que eu queria cobrir nesse vídeo. Lembrar da abordagem multidisciplinar. Posso deixar tanto em diálise peritoneal quanto em hemodiálise, mas é sempre necessário aumentar a dose de diálise e ter cuidado com as complicações nutricionais, metabólicas, tratamento da anemia e doença mineral e óssea. Qualquer dúvida que tiver, só deixar aqui pra gente. Um beijo!